Você crê que Deus fala? Sim ou não? Mas esses dias Deus nos deu uma palavra, e eu falo Deus nos deu porque eu e minha esposa somos um, Deus dá a palavra para ela, eu pego para mim, né? Assim como Deus às vezes fala comigo, mas esses dias Deus falou com ela e junto comigo também, falou era para nós estarmos no Juct segunda-feira. Juct é um movimento de jovens da cidade, vai em torno de 1000 jovens, jovens unidos com Cristo ou em Cristo, alguma coisa assim. E então nós fomos segunda-feira no Juct, e sentamos na última cadeira, literalmente, no último, né? Quem me conhece sabe que eu não escolho a frente, né? Eu sempre escolho atrás, sou meio tímido, né? Aí estava lá o louvor rolando, tudo rolando, uma benção. Aí no final chamaram a gente, os pastores, para ir lá na frente orar. Aí eu falei, vou não, já tem muito pastor lá orando. Aí um olhou para o outro e falou, não, tem bastante lá, né? Deixa lá. Aí vieram lá da frente, pegaram eu e minha esposa pela mão e levaram a gente lá na frente. Falou, Deus está chamando os pastores, vocês são o quê? Vamos lá. E aí eu fui lá na frente orar pelos jovens, e aí tinha um monte de jovem lá na frente para receber oração. E Deus me direcionou aí num jovem que estava de boné, um bonezinho vermelho, todo encolhidinho, e Deus fez eu ir orar com ele. E enquanto eu orava com aquele jovem, eu falei para ele, você já entregou sua vida para Jesus? Ele falou, não, eu quero entregar hoje minha vida para Jesus. E aí eu fiz a oração de confissão com ele, orei com ele, ele entregando a vida dele a Jesus. E eu perguntei para ele, e eu falei para ele, agora você vai para uma igreja próximo da tua casa. Isso aqui é só um movimento, né? Aqui é uma igreja, lógico, se quiser congregar nessa igreja, né? Que é onde era antiga Malhadas, agora é Palavra Viva do Reino. Eu falei, se quiser congregar aqui, tudo bem, mas procure uma igreja próximo da sua casa. E eu falei para ele assim, onde você mora? Para me indicar uma igreja próximo da sua casa. Ele falou, cara, eu moro ali do lado do shopping. Ele falou, sabe a Miguel Gema? Eu falei, sei. Conheço a rua aí? Ele falou, então eu moro 2 ruas para cima. Eu falei, nossa, que legal. Por coincidência, a igreja fica na Miguel Gema. E aí Deus falou muito claro, falou assim, é isso. Quando você entende a minha movimentação, pode ficar tranquilo que eu confirmo aquilo que eu falo. Então Deus falou para nós estarmos lá, e Deus fez um orar com o menino, ele entregou a vida para Jesus, e ele mora 2 ruas aqui para trás. E aí na hora eu falei para ele assim, olha, eu posso passar seu telefone para um jovem lá, para alguém entrar em contato com você? Ele falou, pode, daí eu passei para o Bruno, né Bruno? Aí o Bruno na mesma hora já ligou para ele e ficou enchendo as paciências dele. Não, e aí até mandei para ele, e aí, entrar em contato? Sim, sábado eu estou aí na igreja. Ele falou que vem sábado, né? Falou para você também. Ele falou, não, sábado eu estou aí. Então quando nós entendemos as movimentações de Deus, Deus confirma, a gente não precisa fazer força. Talvez se eu escolhesse uma pessoa ali, achar que estivesse mais precisando, olhasse para aquele que se identificasse mais comigo, talvez eu não acertaria no propósito. Mas quando eu fui naquele que o Espírito Santo me direcionou, aí Deus falou assim, está vendo, sou eu que estou no meio das movimentações. Então diga aí para a pessoa que está do teu lado, acorda. Se você não conhece, fala todo carinhoso. Agora se conhece, fala, meu irmão, acorda. Deus está falando, Deus está se movimentando, Deus está fazendo. O problema é que muitas vezes nós não estamos tendo tempo para ouvir o que Deus está falando para nós. E nós ficamos falando, Deus, o Senhor não está fazendo nada. E Deus fala, sim, eu estou. E é interessante que quando Deus nos deu a palavra para ir lá no Juct, aí um dia depois meu irmão mandou um recado, o pastor Andy mandou um recado. Ele falou, Ale, esteja orando por mim, porque eu que vou pregar no Juct. Você está brincando, sério? Ele disse, não vou pregar, vou fazer algumas liberações proféticas lá. As meninas pediram para mim orar lá, os líderes. Então eu vou estar orando lá. E eu falei para ele, pode parecer se eu tivesse falado antes, né? Mas Deus nos mandou ir lá. Então quando nós entendemos as movimentações de Deus, nós não precisamos nos esforçar. Deus trabalha a nosso favor. Amém? Deus trabalha ao seu favor.
Quando você não ora, você trabalha. Quando você ora, Deus trabalha. E quem é melhor trabalhando, você ou Deus? Deus. E quando nós entendemos que Deus está se movimentando, porque no Antigo Testamento Deus se movimentava geograficamente. No Antigo Testamento tinha uma nuvem em cima do tabernáculo, e quando essa nuvem se movimentava, o que eles tinham que fazer? Desmontar todo o arraial e seguir a nuvem, e quando a nuvem parava, eles paravam. Então no Antigo Testamento Deus estava aqui, Deus estava ali. Hoje não, Deus não se move geograficamente. Agora está tendo uma reunião de oração com mais de 40 pastores no sítio Libertador de Israel. Eu só não fui para lá porque eu tenho culto, né? Conversei com os pastores, falei, não dá no dia de culto. Mas Deus está lá, eu tenho certeza que está o maior mover de Deus naquele lugar agora. Assim como Deus está aqui, está sentindo Deus aí? Mesmo se eu desligar o ventilador? Deus está aqui. Agora, se você for embora para sua casa e continuar orando, Deus estará lá. Então Deus não só movimenta agora geograficamente, mas Ele continua se movimentando dentro de nós e a partir de nós. Nós só precisamos estar atentos, porque tudo fala. Tudo fala. Para quem é profético, tudo fala. Para quem está ligado com Deus, a placa de um carro fala. Um adesivo no ônibus fala. Um ímpio ou uma pessoa que não conhece Jesus na fila do banco fala. Quando eu estou atento com Deus, até o passarinho voando fala. Puxa, olha, é isso. Mas nós precisamos estar revestidos em Deus. Abra sua Bíblia comigo, em Efésios capítulo 6. E aí eu entendi isso, que nós precisamos estar atentos às movimentações de Deus. Porque às vezes nós não entendemos tudo, ou não entendemos quase nada. Hoje à noite eu tive um sonho. Eu sonhei com algo e eu fiquei meio encucado com aquilo que eu sonhei. E principalmente quando a gente sonha com alguém da nossa família, né? Eu sonhei, aí eu acordei, eu me lembrei da época que eu era criança, né? Sabe quando você acorda, levanta da cama e cai no sofá? Eu deitei no sofá, fiquei orando no sofá, falei, Deus, que sonho, está amarrado, está repreendido. Já comecei a orar pela pessoa com quem eu sonhei, e que não sei o que, e intercedi, orei, li palavra, falei, Deus, mas que sonho mais terrível que eu tive. E aí ao longo do dia aconteceu um fato, e aí minha esposa disse, mas você não sonhou com isso essa noite? Não foi? Só que aconteceu com uma outra pessoa. Falei, é mesmo? Olha, Deus já tinha falado, eu só não tinha me atentado, porque eu estava tão focado na pessoa do sonho, que eu não entendi a movimentação de Deus ao longo do dia. Aí a profeta só direcionou, falou, olha para cá, olha para cá. Falei, é isso. E aí Deus ministrou algumas outras coisas. Mas aí depois nós vamos entender algo espiritual, que nós temos que tomar cuidado, que o diabo está querendo roubar o nosso foco. E se nós não tivermos convicção de quem é a pessoa, ou de quem são as pessoas que caminham com a gente, notícias falsas vão nos tirar do propósito. Mas aí o Espírito Santo trouxe isso. Nós vamos viver dias maus, que notícias más chegarão aos nossos ouvidos, e se nós não tivermos convicção de quem é Deus, nós vamos nos movimentar por vozes erradas. Mas aí Deus trouxe isso, que às vezes notícias falsas virão, e se nós acreditarmos naquilo que é falso, nós vamos perder o tempo daquilo que é verdadeiro. Então cuidado, porque muitas vezes o diabo ele quer nos roubar do foco da verdade, e colocar o nosso foco naquilo que é mentiroso. E aí Deus começou a ministrar ao longo do meu dia, eu meditando com o Senhor nisso, que notícias falsas muitas vezes vão chegar até nós, para nos roubar daquilo que é verdadeiro. No domingo eu preguei aqui sobre o se, né? Se tu é, essa palavra se, ela gera em nós dúvida de quem realmente nós somos. Quando o diabo fala para Jesus, se tu és filho de Deus, ele tenta colocar em Jesus uma dúvida: será que você realmente é filho de Deus? Então cuidado para que você não perca o foco daquilo que é verdadeiro, e o que é verdadeiro está alinhado com a palavra de Deus. Aleluia! Porque nós estamos hoje vivendo a era da fake news, de informações falsas.
As pessoas, elas já estão com pânico por causa do coronavírus. Até hoje eu vi no Facebook, que bom que corona era só uma ducha antigamente, agora mata, né? Mas as pessoas em Mogi estão em pânico por causa do coronavírus. Mas o negócio nem está em Mogi. Mas aí todo mundo propagou uma notícia que tem uma suspeita. E aí todo mundo fica em pânico por causa de uma suspeita. Já tem gente andando com máscara na rua. E a história se repete. Há pouco tempo foi a febre amarela. Outro tempo foi H1N1. Se eu for me mover por todas as notícias que chegam até os meus ouvidos, eu vou paralisar minha vida. Eu não pego mais na mão de ninguém, vou pegar na mão aqui. Tudo bem? Porque nós nos movimentamos por aquilo que gera temor em nosso coração. Então dia mal sempre vai, todo mundo tem medo do coronavírus agora, mas do pecado ninguém tem. Das mentiras e das fofocas que matam, ninguém tem. E aí em Efésios capítulo 6 diz assim, versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos em quem? E na força do seu poder. Diga assim comigo, eu preciso me fortalecer em Deus. Mais forte, diga, eu preciso me fortalecer em Deus. As pessoas, elas buscam se fortalecer uma nas outras. E é bom isso? Lógico que é bom. Mas não é suficiente. As pessoas, elas buscam apoio de fortalecimento em outros, principalmente quando elas estão maus. Principalmente quando elas não estão bem, elas buscam em outros fortalecimento. Isso é bom? É bom. Mas talvez a pessoa em quem você busca fortalecimento, ela não tem estrutura talvez para te fortalecer. Por isso que Paulo diz assim, fortalecei-vos no Senhor. E aonde? Na força do poder de quem? De Deus. É bom quando alguém olha para você e diz assim, né? Estou contigo. É ou não é? É bom quando alguém olha para você e fala assim, não temas, o Senhor é contigo, Viviane. Não é bom? Fala, amém, recebo. Mas é melhor ainda quando o Espírito fala dentro de nós, não é? Você sente aquela voz ecoando dentro de você, dizendo assim, eu estou contigo. Então Paulo fala assim, se fortaleça, porque os dias são maus. Os dias que nós vivemos são maus. Notícias más, elas vão chegar todos os dias até os nossos ouvidos. Coisas ruins vão chegar todos os dias até os nossos ouvidos. Mas eu decido no que eu quero acreditar. A igreja está cheia ou está vazia? Depende para o lado que você olha. Olha para lá. Está vazia a igreja? Olha para cá. A vida é assim. Eu decido. Eu posso chegar aqui. Aqui eu falei que é bonito. Obrigado, pastor Daniel. Dá até para te tirar uma foto e falar que está lotando o culto de quinta, né? Mas eu decido. Para o lado que eu olho da vida, isso vai determinar quem eu serei amanhã. Eu posso sair daqui hoje dizendo, e vai ter gente que vai sair daqui hoje falando, nossa, o culto está vazio, né? Por quê? Porque estava olhando para esse lado. Agora tem gente que vai sair daqui e falando, nossa, o culto de quinta-feira está lotando, porque olhou para esse lado. Agora, a vida é assim, eu decido para que lado eu quero olhar. A murmuração é eu decidir olhar para o lado vazio da vida. E a gratidão é eu decidir olhar para o lado bom dela. Eu decido, ninguém faz isso por mim. Ninguém pega, eu não vou pegar a cabeça da Né e ficar, olha para cá, Né. Se ela endurecer o pescoço, ela fala, olha para o lado que eu quero. Então, dia mal vai ter, todo dia mal. Todo dia mal. Mas também todo dia é bom. Depende para o lado do dia que você olha. Talvez você pode falar assim, nossa, hoje o meu dia foi péssimo. E aí Deus fala, nossa, mas eu te abençoei tanto esse dia. Você poderia estar lá no hospital tomando soro essa hora, poderia estar com uma diarreia, poderia estar com suspeita de coronavírus. Mas não, você está num culto abençoado, do lado de pessoas abençoadas, tomando um café abençoado. Mas o meu trabalho foi tribulado. Tribulado é quem ficou o dia inteiro na fila procurando emprego.
Ah, mas o patrão que eu tenho, quantas pessoas gostariam de ter o patrão que você tem? Ah, eu ganho pouco, quantas pessoas não ganham nem o que você ganha? Antes do culto nós, né, Michele e Ana Paula aí, nós tivemos uma experiência, né? Chegou 2 mulheres aqui, a mãe e a filha, falando, não tem nem o que comer na minha casa, estou separando meu marido, minha filha está carente de um abraço. A Michele abraçou ela, que a menina se derramou, quase desmaiou no braço da Michele. E a gente, meu dia está ruim, não aguento mais comer bife, não aguento, é bife, é bife, é bife. Mas é porque nós decidimos olhar para o lado errado da vida. A sua vida é uma bênção. Você crê nisso? Aí Paulo vai dizer assim, fortaleça-se no Senhor e na força do poder de Deus. Porque quando você se fortalece em Deus, você fala, Senhor, obrigado por tudo que eu tenho. E eu, Senhor, obrigado porque o que o Senhor me deu é o necessário para o dia de hoje. E aí ele continua dizendo assim, vistam-se com toda a armadura de Deus, porque para poderem ficarem firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Diga assim, a minha guerra é no reino do Espírito. Você crê nisso? Nós somos espirituais. E se nós entendermos isso, estava conversando isso com algumas pessoas esses dias, nós precisamos olhar mais para o reino do Espírito, tirar os olhos desse mundo terreno, porque aqui todo dia é mal, aqui todo dia a gente enfrenta a luta. Está no tempo da nossa igreja, né? Vou falar a partir de nós, coinonia, de olhar para o que está acontecendo no reino do Espírito. Esses dias um amigo nosso, o pastor Marcinho Maldonado da Adoração em Vida, colocou um texto na internet a respeito da hipergraça. A hipergraça é que o amor de Jesus encobre tudo, o amor de Jesus encobre tudo. Mentira! Que amor de Jesus encobre tudo? Jesus não encobre nada. O amor de Jesus, ele respeita princípios e não quebra princípios. Não existe uma graça mais abundante do que a graça que já foi liberada. A Bíblia diz que eu e você somos salvos pelo quê? Pela graça, salvos pela graça. Mas aí o apóstolo Paulo diz que eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Os nossos delitos e os nossos pecados nos levaram à morte. E não há graça que me tire desse estado de morte se não houver um arrependimento no meu coração. Se eu não reconhecer a morte de Cristo na cruz, não há graça que vai me salvar. Porque se a graça de Jesus salvasse todos, ninguém precisaria confessar Jesus como seu Senhor. Ninguém precisaria ter uma vida de santidade. Aí o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, quem crê no coração e confessa com a boca, faz isso para salvação. E aí então eu criei no meu coração, eu confessei com a minha boca, a graça do Senhor, então o favor imerecido dele veio sobre mim, e então eu sou salvo pela graça. Mas primeiro houve um arrependimento e um reconhecimento de que eu estava errado. Então o dia mau, ele bate na porta de todo mundo, e o dia mau é constante na nossa vida, mas dia bom também. Mas eu preciso me fortalecer em Deus e entender que eu sou espiritual, que eu sou um extraterrestre. Esse ano vai ser extraordinário, por quê? Porque eu sou extraordinário. Eu não me movo no ordinário, eu me movo no extraordinário. Eu me movo acima daquilo que é normal. Tem pastor que prega que Deus não trabalha a nosso favor, mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor, Hebreus diz que os anjos do Senhor estão para trabalhar para aqueles que hão de herdar a salvação. A Bíblia diz no livro de Salmos que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o
temem para os servir. Então nos dias maus os anjos do Senhor vêm para me servir, e nos dias bons também. E quando eu entendo isso, eu passo a olhar para a vida entendendo que existe dias maus sim, existe dias de cadeiras vazias, mas existe dias de cadeira cheia. Existe dia que nada vai dar certo, agora tem dia que dá tudo certo. O apóstolo Paulo ele diz isso em Filipenses capítulo 4. Aprendi a passar em toda e qualquer situação, sei passar por escassez, como também sei ter em abundância. Eu posso todas as coisas naquele fortalece. Olha o que Paulo, aonde que Paulo buscava força? Em Deus. Paulo ele buscava força no Senhor. Paulo ele não tinha um discurso triunfalista. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tem gente que fica, como um mantra. O Senhor é meu pastor. Não. Ele é o meu pastor e de nada eu terei falta e ponto. Ele é suficiente na minha vida. Se eu estou comendo só arroz, dou glória a Deus. Se eu estou comendo arroz e picanha, dou glória a Deus. Se a igreja está vazia, dou glória a Deus. Se a igreja está cheia, dou glória a Deus. Porque eu aprendi a olhar os dois lados da vida. Eu sei que tem dias maus, mas eu sei que também tem dias bons. Aí ele continua dizendo aqui, que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra sistemas. E sistemas eles são criados aqui e aqui. Nós criamos sistemas. A Bíblia fala que nós devemos renovar a nossa mente pelo entendimento da palavra. Senão tudo vai ser ruim. Você já viu pessoa que não tem 2 braços, não tem 2 pernas e é feliz? Sim ou não? Já viu pessoa que tem tudo e não é feliz? Porque não está no que eu tenho, está no que eu sou. Porque o que eu tenho é temporal, o que eu sou é eterno. O que eu tenho vai passar. Estava falando, rapaz, eu estou com 45 anos, né? Eu estava conversando, você nem parece, né? Fala aí. 45, 48, né? Não, 42, 42. É. Mas eu estava conversando, na segunda-feira teve uma reunião de mulheres aqui, do Ministério de Mulheres, e eu estava ali com o Paulo, o marido da Beth, sentado ali fora batendo papo, né? E ele falou, pastor, eu tenho 65 anos. Trabalha com paisagismo, levanta e agacha, 65 anos, foi antigamente um senhor de 65 anos, antigamente não, poucos anos atrás, era aquele senhorzinho, né, que a calça vinha aqui no umbigo, né, aquela calcinha social, camisa social, não é, de 45 anos antigamente, há pouco tempo atrás aí, 45 anos era aquele tiozinho que andava de sandalinha, né, agora os caras de 45 anos parece que tem 20, né, só que a aparência não fala. A Regina Duarte, estava vendo a Regina Duarte, nova ministra da Cultura, 73 anos, mas entrou pulando lá, estava vendo um vídeo dela lá, tem uns 73 anos que nem levantava do sofá. Agora preste atenção, não adianta eu ser bonitão com 45, se a minha cabeça não for jovem também. Se eu não transformar o meu entendimento, porque o meu corpo ele não sabe disso. Olha, é cada dor aos 45 que eu falo, nossa, antes eu pulava daqui no mortal, agora se eu pular do 2º degrau eu faço, ai. Falei, é cada dor que chega com a maturidade. Mas aí até no Juct, a Vivi lá, que estava pregando, ela liberou uma palavra, ela falou, a maturidade traz consigo responsabilidades. Então agora eu entendo que ainda que eu me movimente no meio de jovens, ainda que eu tenha aparência de jovem, ainda que eu tenha uma mentalidade jovem, mas o meu corpo muitas vezes não acompanha tudo isso. O Ronaldo Fenômeno, que jogava a bola, ele falou isso, ele perdeu para o corpo, porque a mente dele driblava, o corpo não acompanhava o drible. E ele parou de jogar futebol por isso, ele falou, eu perdi pro meu corpo, porque minha mente quer dar pirueta, minha mente quer fazer o gol, minha mente quer, aqui eu já sei, mas a hora que o corpo não aguentava.
Então nós precisamos entender que dias maus vão chegar, mas se nós nos fortalecemos em Deus, nós vamos criar estruturas ou sistemas que vão nos favorecer em Deus. Amém? E aí você vai dizer assim para uma pessoa mais nova: eu já passei por isso que você está passando, e eu posso agora te aconselhar a não errar naquilo que eu errei. E aí ele fala assim: só que a nossa luta é no reino do Espírito. Diga para o irmão que está ao teu lado: não briga comigo, irmão. Briga com o diabo. Porque muitas vezes nós brigamos com pessoas, e pessoas são falíveis. Pessoas, elas têm a necessidade de ter o dia bom e o dia mal. Parece que isso faz bem para elas, né? Tem pessoa que gosta do dia mal, né? Fala: tem pessoa que você encontra, irmão, não está muito bem não. Fala: mas está tudo bem. Não, mas não está tudo bem, porque você acha que está tudo bem, mas não está tudo bem. Agora tem pessoa que você fica até bravo, porque parece que está todo dia bom, né? Você fala: e aí, pô, beleza, mano, pra cima. Fala: mas está todo dia bom, o cara só está rindo. Pai do pastor Daniel, nós vamos buscar um dia o pai do pastor Daniel no hospital, né? 1h da manhã, vem o pastor Jorge lá, né? Um cobertor, parecia o Snoopy lá, o Charlie Brown do Snoopy, né? Cobertor, todo despenteado, de pijama, lá no hospital em São Paulo, é 1h30 da manhã. Aí ele entra no carro e fala assim: e aí, pastor, como é que tá? Inabalável. Ou seja, ainda que a saúde estava meio abalada, ainda que estava de pijama, tudo despenteado com o cobertorzinho, mas ele estava crendo no Senhor, inabalável. Então você encontra com ele todo dia: e aí, pastor Jorge? Inabalável. Agora o inabalável muitas vezes se abala, mas naquilo que eu creio não é abalado. Eu posso abalar as minhas emoções, eu posso abalar a minha estrutura física, mas aquilo que eu creio no que é eterno não é abalável. É isso que a Bíblia diz, que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes. Para quando? Para sempre. Por isso que eu preciso me fortalecer em Deus, porque pessoas me deixam, pessoas vão embora da igreja, pessoas vão embora da vida, pessoas morrem, e a nossa vida se readapta sem aquelas pessoas, sim ou não? Mas o salmista Davi, ele fala o quê? Senhor, não afaste de mim o teu Espírito. E Deus tinha acabado de tirar o filho de Davi. Tipo, meu filho foi, mas se o Senhor estiver comigo, eu vou superar todas as dores, e eu não vou viver numa eterna dor. Os dias maus vêm para pessoas boas, assim como os dias bons vêm para pessoas más. Mas se nós estivermos fortalecidos em Deus, nós vamos entender que o diabo que é o nosso adversário, e é contra ele a nossa luta constante. Agora eu não venço o diabo com mimimi. O diabo não tem dó de choro. Eu venço o diabo com a palavra, e ponto. Eu aplico a palavra e ponto. Aí ele vai dizer assim, ó, já estou encerrando, versículo 14: portanto fiquem firmes. Fiquem firmes. Fiquem o quê? Firmes. Não está acontecendo tudo do jeito que eu espero, mas eu continuo firme. Não está acontecendo como eu queria que acontecesse, mas eu continuo firme. Mas eu poderia olhar para o lado mal da vida. Eu poderia, mas eu decido olhar para o lado bom. Para mim todo mundo é bom. Às vezes minha esposa fica brava comigo, né? Nossa, não, tá bom, mas você quer só olhar para o lado bom das coisas. É a opção que eu tenho. Daniel pisou no meu calo, vou olhar para o lado bom. Ele não viu, eu passei do lado esquerdo dele. Porque eu conheço. Agora eu posso também sair, não. Fala, não, ele esperou o momento. Ele sabia que eu ia passar. Ele pisou no meu dedo porque ele quis. Eu que decido para que lado eu vou olhar. Tem pessoas que eu encontro na rua. Estava falando isso com meu irmão ontem. Um dia eu sentei na padaria, eu aqui no balcão da padaria e um pastor do outro lado do balcão. O pastor não olhou na minha cara.
Assim, comendo, tomando café. Sabe quando você olha assim, você percebe a pessoa do outro lado? Foi embora, não falou nem oi nem tchau. Curte tudo que eu posto. Comenta tudo que eu posto no Facebook. Mas pessoalmente não olha na minha cara. O que eu vou dizer dele? É míope. Não vou dizer que ele não gosta. Esse cara é hipócrita, esse cara é um falso, é um soberbo. Às vezes o cara não enxerga, vai saber. Porque esses dias eu uso 0,75 de grau. Mas esses dias alguém estava me dando tchau, como daqui na porta, eu estava assim, ó. Quem é? E a pessoa assim, ó. E aquele negócio, né? Você olha para trás, será que é comigo? E eu assim, quem é? Eu não estava enxergando o rosto da pessoa. Aí eu fui chegando perto assim, você. Então às vezes a gente julga que as pessoas não nos abraçam, não nos cumprimentam, mas talvez a pessoa não está te enxergando, literalmente. O problema é que a gente acha que o mundo faz as coisas para nos ferir. E aí nós aceitamos essas feridas que o mundo vem, e esses WhatsApps mentirosos do diabo, e acreditamos e saímos propagando, e saímos espalhando as inverdades, quando na verdade é um vírus que está lá na China ainda, nem chegou no Brasil. Mas calma, tem cheio de suspeita, irmão. Vou falar um negócio. Qual é os 2 sintomas do coronavírus? Alguém sabe? Ninguém tem febre no Brasil. Ninguém tem falta de ar no Brasil. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Agora a pessoa tem febre e está com falta de ar, pronto, está com coronavírus. Encontrou com chinês. Chinês eu encontro todo dia com chinês. O que mais tem em Mogi é chinês. É ou não é? Não, mas agora o peão está com febre e falta de ar. Pronto, ele foi no Xing Ling e comprou lá. Já pegou o coronavírus lá, já é certeza, é suspeito, é suspeito. Não, vamos parar com isso. Em Mogi tem 550 mil habitantes. Sabia disso? Uma pessoa está com febre alta e falta de ar, pronto, parou a cidade. Porque nós aceitamos as notícias más e absorvemos isso, porque não estamos fortalecidos em Deus. Eu não estou nem aí para coronavírus, não vai chegar. H1N1 não chegou, a febre amarela não chegou, e esse tal de coronavírus também não vai chegar na minha casa, nem na minha família e nem nas pessoas pelas quais eu oro e cubro em oração em nome de Jesus. Agora eu tenho que me prevenir, lógico, né? Não vou sair também agora beijando e abraçando todo mundo que está de febre alta, falta de ar, né? Mas vira paranoia, porque parece que todo mundo agora é assassino, todo mundo agora é mau. Então fortaleça-se em Deus, e o seu dia não será assim, o seu dia será assim. Amém? Pare de decidir olhar para o lado vazio da vida, olhe para o lado cheio, olhe para aquilo que Deus está fazendo, olhe para aquilo que Deus está te abençoando, olhe para aquilo que Deus está te dando. É isso que Paulo está dizendo, fortaleça-se em Deus. Mas havia trevas no abismo, e o que Deus fez? Liberou palavra. Deus foi chorar para o Espírito Santo? O Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Deus foi lá chorar para o Espírito Santo? Espírito Santo, o negócio não está dando, hein, Espírito Santo? O que nós vamos fazer, hein, Jesus? Puxa, lascou, hein? Há trevas na face do abismo. Ele não. Ele começou a liberar a palavra. Haja luz. Haja. Diga para o irmão que está do teu lado aí, libera uma palavra, meu irmão, em nome de Jesus. Está ruim, vai melhorar. Está melhor, vai ficar melhor ainda. Libera a palavra profética. Mas está tudo acontecendo diferente da forma que eu esperava. Então para de murmurar e vira o olho para o outro lado. Comece a liberar a palavra. Vai acontecer. Eu não vou liberar o que eu estou vendo, eu vou liberar aquilo que eu creio que vai acontecer, em nome de Jesus. E ponto. Nós limitamos muitas vezes a nossa fé, porque nós ficamos olhando para as pessoas, nós ficamos olhando para as circunstâncias. E domingo eu falei isso, o diabo trabalha na circunstância. O diabo ele faz a gente enxergar a circunstância, e circunstância rouba a minha fé, porque se eu olhar para a circunstância, se eu olhar para o Facebook, se eu olhar para a vida de quem está fazendo o que eu não estou, eu vou desanimar.
Aí eu estava falando onde o pastor Daniel, né? O pastor Diego Menem lá, onde ele fez o bem-vindo pastoral lá, né? Aí você olha a foto, 200 novos membros todo mês a igreja dele. Fala, Deus, por que o senhor está abençoando ele e eu não? O que ele faz diferente que eu não faço? Deus falou assim, nada. É que o que eu tenho para a vida dele é dele. O que eu tenho para a sua é sua. A vida do outro não pode ser referência para os meus fracassos. E eu quero encerrar dizendo algo que eu estava lendo, que é interessante. Nós dizemos que amamos a chuva, mas quando chove, o que nós fazemos? Abrimos o guarda-chuva. Nós dizemos que amamos o sol, mas quando está sol, nós procuramos uma sombra. Dizemos que amamos o vento, mas quando o vento sopra forte, fechamos a janela. É por isso que tenho medo quando nós dizemos que amamos Deus, de nos fecharmos para aquilo que Ele está fazendo. Lembra que eu falei no começo a respeito da movimentação? A gente fala, Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e Deus fala, então se movimenta. Ai Deus, não dá, porque os dias são maus. É no dia mau que nós nos movimentamos com a sabedoria em Deus. Amém? Amém, irmãos? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim, fortaleça-se em Deus. Se coloque em pé. Quanto tempo você não ora em língua? Se você ora em língua. Se você não ora em língua, por que não ora? Já pediu para Deus para te dar esse dom? Sabe, a igreja hoje ela está se tornando espectadora daquilo que Ele quer que Deus faça. As pessoas elas estão em busca de boas palavras, de boas pregações. E as pregações hoje elas estão cada dia mais almáticas. E eu não falo daqui não, olha, aqui nós temos palavras que são saudáveis. Mas hoje o pregador, ele está cada dia mais trabalhando na alma das pessoas. Tem pregador que senta até em banquinho e fala chorando, porque ele sabe que vai atingir a alma do aflito. Mas mensagens almáticas não mudam o meu espírito. E às vezes eu me fortaleço numa palavra boa, mas eu estou muito longe de me fortalecer em Deus. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa dizer, ele disse assim, nossa, saudades do tempo que a igreja falava em línguas. Que as pessoas oravam em línguas. Que as pessoas buscavam os dons. Que as pessoas fluíam nos dons. Hoje a gente olha para uma igreja pentecostal, aquelas lá do repleple, nossa, quanta meninice, já fui menino assim. E aí nós vamos abrindo mão dos dons que Deus nos deu. Esses dias uma pessoa me contou um negócio, eu falei, vamos orar. Ah, mas agora? Ué, mas vamos orar agora. Ah não quer orar depois do culto? Eu falei, não, vamos orar no meio do culto. O culto é para isso, é para um orar pelo outro. Aí a pessoa disse assim, eu pensei que você ia orar só no final do culto. Eu falei, não, vamos orar agora. Não posso perder esse momento de orar agora. Então que nós possamos nos fortalecer no Senhor e nos movimentar conforme Ele está nos mandando. Amém? Segure na mão da pessoa que está do teu lado aí. Diga para ele assim, se fortaleça em Deus.